Pega papel e caneta que hoje a gente vai revisar o que nós estudamos nas últimas aulas. Então, se liga aí que é hora da revisão. Pegou a referência? Sem brincadeira, vambora pra aula. E aí, pegou ou não pegou a referência? Olha, se você é mais ou menos da minha idade, deve saber do que eu tô falando, né? Mas deixa pra lá, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de holandês. Conta aí, como é que tá a tua sensação nesse curso aqui, teu sentimento? Tá gostando, tá aprendendo bastante? Hoje eu resolvi fazer uma revisão do que a gente estudou no último bloco, digamos assim. Se você tá me acompanhando desde o vídeo 1, e eu realmente espero que você esteja, porque isso é extremamente importante, assistir em ordem. Isso aqui é um curso, não é vídeos soltos de assuntos soltos, tá? Se você tá me acompanhando desde o primeiro, basicamente eu comecei lá no alfabeto, certo? Depois a gente falou de vogais longas, vogais compostas, de uns sons mais complicados, de como separar as sílabas. Aí a gente fez uma revisão daquele pacote lá falando sobre pronúncia. Depois de lá, nós estudamos isso aqui, ó, que você tem aqui na tela. Pronomes. Daí eu fiz um vídeo falando sobre o U versus o IE, que é onde que a gente fala de formal e informal. E eu também fiz um vídeo te dizendo por que existem esses dois jeitos aqui de falar o pronome. Por exemplo, IE, IEI, ou Z, ZEI. Aí a gente estudou verbos, né? Os dois principais verbos do idioma. Eles merecem um vídeo exclusivo porque eles são realmente os principais. Zijn e hebben. Aí nós tivemos 2 vídeos só para falar de números, porque ali o assunto é meio cabeludo ali, né? E nos últimos 2 vídeos, você começou a ver como é a estrutura básica das frases no idioma, né? Então a gente aprendeu a olhar para a frase de um jeito mais estrutural, digamos assim, né? 1, 2, 3. E aí no último vídeo a gente aprendeu como fazer perguntas, certo? Então pra gente seguir adiante com isso daqui bem consolidado, bem firme, eu quero fazer uma revisãozinha rápida em cada um desses tópicos aqui. Então não pula esse vídeo, tá? É bem importante para dar aquela relembrada e é sempre bom estar ativo no idioma. Então vamos lá? Amarra tua faixa ninja aí, porque a gente vai olhar um a um, certo? Eu vou botar na tela aqui tópicos e a gente só vai pá e vambora. Então vamos lá, vamos começar por pronomes. Quais são os pronomes em holandês? Estão todos aqui, ó. Ik, jij, hij, zij. Tem o het, não esquece do het, a gente não tá falando muito dele, mas het é um pronome. Aí tem o wij, jullie e zij. Tem esse zij aqui e aqui, lembra disso? Então, por exemplo, aqui ó, a gente viu vários exemplos usando os pronomes. Se tá em dúvida ainda, pausa o vídeo, dá uma olhadinha aqui, ou volta para o vídeo de pronomes e dá uma passada lá. A gente também viu que o het, ele é utilizado quando eu tenho um pronome neutro. No holandês, lembra? Eu não posso começar uma frase, digamos assim, está frio. Eu preciso, ó, o está, ele tá aqui, ó. Eu preciso colocar um pronome no começo, então vai ser het is koud, het is zondag. Eu não posso simplesmente dizer assim, is zondag. Lembra disso? Extremamente importante, tá? E a gente também viu, né, que zij ou ze, que pode ser ela e também pode ser eles ou elas, né? Então, singular e plural. Só que como é que a gente diferencia? Talvez nesse vídeo aqui ainda estava meio abstrato. Só que a gente já consegue ver que, na verdade, o verbo é quem vai dizer se é singular ou plural. Pronomes, tudo certo? Vamos pro próximo? Depois a gente viu que no holandês existe formal e informal para falar o pronome, né? Por exemplo, eu não vou falar você para qualquer pessoa. Eu tenho o u e o je. Lembra disso? O u, ele é você para uma pessoa, mas ele também é formal para vocês, para um grupo de pessoas. Muita gente não sabe disso ou até esquece. Então, quando que eu uso u e quando eu uso o je? Olha, o u é basicamente uma questão de respeito. Então, você vai usar com pessoas mais velhas, com pessoas que você não conhece, com autoridades e também em situações profissionais, como por exemplo, sei lá, no teu emprego, conversando com o seu chefe, seu superior ou algo do gênero. O je é basicamente todo o resto, né? Mas digamos assim, você vai usar sempre em amigos, tu não vai chamar um amigo de u ou senhor, né? Talvez em português, mas senhor tem outra tradução, cuida. Tu vai usar para familiares, né? Com a sua família, com pessoas que você conhece aí do seu dia a dia e com pessoas mais novas. Então, conversar com uma criança, nunca você vai lá e vai chamar a criança de u. Aí a gente viu que é uma questão de etiqueta social, né? Se você tá ali em dúvida na questão de idade ou não sabe como abordar, fala u. Vai sempre de u. Ou então para pessoas mais velhas, vai sempre de u. Se a pessoa disser assim, olha, não me chama de senhor, pode me chamar de você, ou zeg maar je hoor, né? Quer dizer que pode me chamar de você. Dali pra frente, tá tudo certo. A gente viu também o senhor e a senhora em holandês, na verdade, não é o u, e sim mevrouw e meneer. Então, essas duas palavrinhas, elas são extremamente importantes para falar demonstrando respeito. Lembra dessas daí. Aí, a gente viu também que tem a questão do dankjewel, alsjeblieft e o
alsjeblieft, né? Lembra da diferença disso daqui, ó? Danke é para informais e danku é para situações formais. Als tu, olha o U aqui, ó, é para questões formais e alsje, ó, o S com J que forma um she, alsjeblieft, é para questões informais. E aí a gente viu um fato curioso, né, que é provavelmente, né, a teoria mais aceita, digamos assim, da onde que vem esse U, porque é estranho, né? De repente tem ali no meio dos pronomes um U, sendo que também existe o ye. O que dizem é que isso vem lá da época, sei lá, da Idade Média, onde que a gente tinha uma terceira pessoa do singular para tratar de Vossa Excelência, Vossa Majestade, que é esse carinha aqui, ó, Uwe Edelheid. Então, na abreviação, ele se abreviava como UED, depois como UE, e provavelmente no final das contas isso acabou virando um U, porque, né, cai no desuso, ninguém mais fala Vossa Majestade, Vossa Excelência, Nobreza, certo? E para fechar esse vídeo, a gente viu algumas frases úteis, aquelas frases coringas que você aprende elas e você pode usar muito, muito. Então, por exemplo, mag ik u iets vragen? Posso lhe fazer uma pergunta? Heeft u een afspraak? Kunt u mij helpen? Você pode me ajudar? Kunt u mij zeggen? Onde é a estação de metrô? Onde fica a rua tal? Lembra dessas frasezinhas aqui? Muito importante. Se não lembra, anota elas ali, porque isso você pode usar no seu dia a dia. Fechamos o U versus o ye, formal versus informal. Ye versus o yei. Lembra por que uma hora é um, por que uma hora é outro, por que é ze e ze? Tem essa confusão no começo, principalmente para mim era uma confusão enorme. Então, tudo é uma questão de nadruk, que é... O que é nadruk? É ênfase, certo? Basicamente, vamos olhar só para o ye e para o yei. Os dois, eles significam exatamente a mesma coisa, né? Os dois são você em holandês. Só que o ye é uma questão neutra. O yei é direcionado. Por exemplo, jij spreekt goed Nederlands. Você fala muito bem holandês. É claro que você fala, porque você está aqui fazendo esse curso comigo, a gente está aqui estudando junto. Não tem como ser diferente, certo? Já aproveita, né? Curte aí. Faz um comentáriozinho ali que isso ajuda o algoritmo, né? Essa entidade do YouTube que faz os meus vídeos chegar a mais pessoas, né? Então vai lá, dá aquela forcinha pra gente. Bora de volta aqui. Lembra, por exemplo, assim, ó, se eu tenho uma pergunta, waar is zij? Waar is zij versus waar is ze? Qual é a diferença entre essas duas frases? Basicamente, ó, as duas significam onde ela está, certo? Onde está ela. Só que, se eu digo waar is zij, eu tô querendo dizer onde ela está, não outra pessoa. E se eu digo waar is ze, eu estou me referindo a waar, onde ela está, não com quem ela está, ou sei lá o que. Entende? Então, é por isso que existe essa questão da ênfase, certo? Mas tem mais situações, lembra? Perguntas, por exemplo, geralmente, na grande maioria das vezes, vai ser ze, ou vai ser, no caso, ye, ze, ve, a não ser que eu quero enfatizar mesmo, por exemplo, assim, waar is zij, certo? Mas, no geral, na grande maioria das vezes é assim. Tem também a questão de, quando eu estou numa conversa e eu quero mudar o foco, né? Eu estou conversando com esta pessoa e eu vou dizer assim, e você? En tá vendo? Lembra disso? A gente tem também situações que propagandas, revistas, toda essa questão de manuais, ou então livros, lembra? Sempre vai ser, ou grande maioria das vezes vai ser uma questão neutra, porque aqui a conversa, ela não acontece, né, de pessoa para pessoa. É claro que você talvez vai achar alguma coisa tipo yay, né, o escritor no livro tentando fazer esse diálogo acontecer, né, e você, certo? Mas aqui, ó, pode ver num trechinho pequenininho, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes pronomes aqui, todos eles são neutros, certo? Interessante, né? Não confia em tradutor para isso daqui. O tradutor não entende contexto. Ele não sabe se você está sendo está direcionando, se você está sendo específico. Então, vai no teu feeling, no teu tato, que com certeza vai ser melhor do que se basear no tradutor. Tenta lá. Tu vai ver que uma hora vai sair yay, depois vai sair ye, e não segue regra nenhuma, tá? E assim, ó, isso aqui é um troço complicado. No começo é abstrato, você não sabe, você não lembra, você usa yay, você usa ye, você usa sempre yay. Relaxa, não se desespera, não chora, não sai correndo, não desiste do curso, porque no final das contas, é assim, ó, só cuida pra não derrapar feio demais, né? Pra tipo, beleza, quer usar sempre yay? Usa. Só que tenta não botar mais ênfase ainda na pressão, na palavra. Então, por exemplo, se você vai dizer assim, vad doe, né? O que você está fazendo? Vad doe. Se você disser assim, ó, vad doe,
já botou pressão. Agora, se você disser assim, ó, vadu yay, tá vendo? É demais, é demais. Então, só cuida pra não errar feio, porque no resto tá tudo certo, todo mundo se entende, ninguém vai se matar não. Com isso, a gente fechou o bloco de pronomes, que já foi uma baita de uma base pro que vai vir pela frente. Então, próximo, qual que é o verbo mais importante do holandês? O rei, o king, ou melhor, o koning, né? Que é o que é koning? É rei. É esse aqui, ó, o zijn. Zijn é o verbo ser e estar em português. Aqui a gente tem a conjugação dele, né? Ik ben, jij bent, u bent, hij, zij e het, is. E no plural, wij, jullie, zij, todos eles é zijn, né? O verbo ele fica no infinitivo. Lembra disso? Isso daqui é extremamente importante, isso vai te dar uma ajuda para todos os verbos que vão vir no futuro. Tem a questão que no português eu pelo menos no começo, e eu sei que outras pessoas também ficam pensando assim, como é que eu vou traduzir se é sou, se é estou, eu estou aqui, eu sou Gilberto, sabe, como é que eu vou saber quando é um, quando é outro, por que é zen? Relaxa, não tem como errar, na verdade, porque você vai usar quando precisa e vai funcionar, vai dar certo. Tem casos que são ambíguos, por exemplo, je, ou melhor, jij bent geweldig. O que é isso daqui? Você é incrível, você é uma pessoa incrível, está estudando aqui holandês com esses meus vídeos astronômicos, essas minhas curta-metragens aqui, vídeos extremamente longos, e você está aqui ainda, está me seguindo ainda, está fazendo comentários incríveis para mim. Você é uma pessoa diferente, sério. Muito obrigado por estar aqui, fazendo isso tudo aqui está acontecendo. E você está incrível, porque você está aqui estudando. Então, olha só, você é incrível, você está incrível. Je bent geweldig. Olha só, 2 vezes geweldig. E aqui, quando a gente olhou para o verbo, de fato ficou mais claro quando zij é ela, quando que é eles ou elas, porque o verbo basicamente joga para o singular, joga para o plural. Então, tá tudo certo, ninguém mais fica perdido aqui, certo? Fechamos o zen? Aí, o próximo, né, que não fica para trás, né, é o escudeiro fiel ali, é o qual? É o hebben. É isso aí, o hebben, eu chamei ele de o segundo verbo mais importante do holandês. Existe um dicionário de quais são as palavras mais faladas do holandês. E, de fato, o hebben, ele é o segundo verbo nas palavras mais faladas. O primeiro é o zijn, então não estou mentindo, olha só. Mas vamos lá, lembra da conjugação? Então, ele é um verbo que segue a mesma ideia, a mesma lógica do zijn. Então, por exemplo, ik heb, jij hebt, u. Aqui é interessante, né, porque pode ser hebt e pode ser heeft. Aí a gente tem o hij e o zij, que é heeft, e todos os 3 do plural, né? O wij, jullie, zij é hebben. Então aqui o verbo está no infinitivo. A gente viu vários exemplos, se está em dúvida, volta para o vídeo do hebben, tem exercício lá também. Se você é membro do canal, tem um vídeo também exclusivo somente para exercícios do hebben, um vídeo exclusivo somente para exercícios do zen. Então vai lá e pratica até dar calo na ponta dos dedos. A gente viu que o u, ele pode ser hebt e pode ser heeft. Lembra do porquê que pode ser os dois, ó? Het, mag, allebei. Ambos são permitidos. Lembra disso? Vai lá, se não lembra, tarefa de casa, vai lá e olha o vídeo do hebben que tá lá, certo? A gente viu também que o zen e o hebben, nós estamos no começo do curso, tá? Nós estamos aqui na parte básica do idioma. Mas zen e hebben, eles são verbos auxiliares quando você vai falar de passado. Então é muito, muito normal, é extremamente normal usar principalmente o hebben e às vezes o zen como um verbo auxiliar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu trabalhei ontem, por exemplo. Ik heb gisteren, ontem, gewerkt. Eu uso isso daqui para jogar o verbo por passado. Então, olha só, eu tenho gewerkt, que é o passado do verbo werken, que é trabalhar. Ik heb gewerkt. E hij is gekomen, ele veio, né? Gekomen é o passado do verbo komen, que é vir. Então, ambos são usados também como verbos auxiliares. Porém, no momento que a gente está no curso, isso é um pouco avançado, tá? É só para você saber que se você começa a ler, você vai ouvir hebben, às vezes zen, e fica pensando assim, mas o que é isso? Tenta traduzir, nada funciona, nada se encaixa. É só por isso, tá? Fica tranquilo que se você me acompanhar, a gente vai chegar lá. E aí, a gente fez um acordo que, para facilitar o entendimento na conjugação dos verbos, lembra, o u, ele pode ser, cadê? Tá aqui, ó, pode ser hebt e também pode ser heeft. Só que uma hora é um, uma hora é outro e ambos podem, então vamos simplificar e usar geralmente um. Por que eu escolhi o hebt? Porque assim fica fácil de a gente botar numa tabelinha e vai ser sempre assim, ó. Todos os verbos eles vão seguir essa lógica, tá? Daqui pra frente a gente vai começar a falar de mais verbos, então você vai precisar dar uma padronizada para não ficar louco tentando decorar tudo quanto é conjugação. Então, ik, por exemplo, ben, heb.
yay ou u vai ser sempre o mesmo. Então, u ou yay é bent e hebt. Hij e zij é is ou heeft. E aí, para o plural, fica no infinitivo, que é como ele está aqui, né? Então, zijn e hebben. Fica muito mais fácil de aprender ele assim do que olhando para a tabela inteira da conjugação assim todas as vezes. Concorda ou não? E aí, fechamos o haben? Então, lembra? Se quiser dar uma praticada, vai lá que tem vídeo exclusivo de exercícios. Se não é membro do canal ainda, considera, vai lá, assina por um mês aí só para ver no que dá, vê todos os vídeos que tem lá. Se não gostar, cancela a assinatura e tá tudo certo, tá tudo bem, tá? No final do vídeo também sempre tem exercício, tá? Fica tranquilo. Próximo então, esse foi porreta, lembra? Esse foi porreta, né? O que foi? Os números. Fácil de aprender, mas difícil. Olha, esse aqui é difícil de dominar. Vamos passar rapidinho aqui, tá? Porque tem slidezinho aqui quase demais. Então vamos lá. De 0 a 19. Lembra de todos os números? Eu não vou falar todos eles aqui, ó, mas lembra que você decora basicamente de 0 até 12, né? De 13 para frente, basicamente, né? Começa a aparecer o tim. Olha só. Então do 15 você só coloca a unidade e tim. Então, 5, 10, 10, 7, 8, 9, 10. E aí, para aprender as dezenas, né, a gente viu ali o 20, 30, ó, mesma coisa, olha só, é só colocar o ter no final. Ter significa tientallen, que é dezena em holandês. Por isso que todos os números aqui, com exceção do 10, ele vai ter, é como se fosse 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas. Então, por isso que eles são assim. Conseguiu achar por que é tartar? Lembra disso? Eu comentei lá, existe uma explicação para isso daí. É bem interessante isso daqui, tá? Eu acho, pelo menos, é uma questão histórica, é bem interessante, não é um erro. E aí, tem esse infeliz desse momento aqui, essa regra que deixa a gente meio doido, né? Para falar, não é tão difícil, porque você inverte. Lembra como é que eu falo, por exemplo, 25 é 5 en 20. Então é 5 e 20, digamos assim, né? Olha, isso aqui você tem que praticar, tá? Primeiro pratica para falar e depois você tem que praticar para ouvir, porque é complicado. A gente toda a vida fica pensando e tentando traduzir e fazer a matemática na cabeça. Tem que praticar isso aqui para pegar rápido. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, a gente tem alguns números aqui de 21 até 30. Lembra quando, ó, tem o 22 e o 23, porque a unidade ela termina em E, vai ter um trema aqui, mas relaxa, isso aqui é só para você saber, tá? Para saber que existe o dia que você bater o olho e ver. Lembra também que, ó, existe uma diferença entre o número 1, o artigo 1 e E, né? Em é 1, en é artigo e o E é en, que é só quando eu vou falar, por exemplo, assim, 6 en 20, é só o E, 6 e 20, ok? E aí a gente viu os números de 100 até 1000, que na verdade, basicamente, né, quando eu vou falar as centenas é o número mais 100, por exemplo, 200, e aí emenda todo o resto, escreve tudo junto ali, cuida para não botar espaço. A gente também viu que telefones, números de telefones, geralmente eles são falados em pares, né, por exemplo, 06, 12, 34, ou 06, 12, 34, 56, blá 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 blá, certo? Claro que vai ter exceções, tá? Isso aqui é só mais assim, é o mais padrão, digamos assim, tá? E aí nós vimos a diferença entre, lembra o que é o cijfer, o que é o getal e o que é o número? Cijfer é o que? São os dígitos, é o sistema numérico, né? Então vai ser de 0 até 9. Estes dígitos, eles são ciphers. Um getal, o que é um getal? É quando eu junto ciphers e transformo numa coisa, né? Transformo num número, que a gente fala em português número. Então, 365 dias num ano. Isso aqui é um getal. Uma dúzia é um getal. Também é um getal. Um quarto, ou números decimais, ou isso daqui, por exemplo, 35, essa palavra também é um getal. E número, o que é número? É basicamente esse grupo de informações. Então, por exemplo, eu vou ter um número de telefone, um número de identidade, um número de compra. E lembra, quando eu tenho um número, é sempre escrito junto. Por exemplo, o número da minha casa vai ser house number. Número de telefone vai ser telefone number. Tudo junto, uma única palavra, certo? E para finalizar o bloco de números, foco sempre em falar e ouvir. Esquece de escrever, tá? Escrever é só mesmo para você treinar, para botar para dentro do cérebro. Porque eu trabalho com números o dia inteiro e eu não escrevo número por extenso nunca, e eu não sei se isso realmente é necessário. Hoje em dia, né, com corretores automáticos no celular, no computador, não se estressa em aprender a escrever certinho, botar trema. Sai dessa vida, tá? Foco em falar. A gente tá aqui também para falar e para ouvir e entender, para se comunicar, certo? Treina demais. Mesma coisa, se você é membro do canal, tem vídeo, acho que tem 1, 2, talvez até 3 vídeos só para praticar isso daqui, porque é coisa pra caramba lá e eu acho que ajuda, tá? Se quiser, vai lá. E aí a gente chegou
maior capítulo aqui da minha minissérie. Ali eu me esperei, nossa, 42 minutos de vídeo. Esse ali foi pra testar, esse foi pra ver quem tá junto aqui comigo, né? Frases, como é que eu monto frases? Eu não sei como eu consigo pegar um assunto tão simples e fazer um monstro daquele tamanho. Mas, olha, me desculpa, mas eu tô orgulhoso porque eu acho que eu fiz um bom trabalho lá, tá? Porque isso ali não é só assim, a frase é ABC, ponto. Não é isso, tá? Se você começa a entender o negócio por inteiro, olha, isso te ajuda muito, muito a andar com as suas próprias pernas de um jeito muito mais fácil. Você vai pro A2, você vai pro B1 e vai estar tudo assim, ó, tranquilo. Você vai olhar para um assunto complexo e vai entender. Agora, se tá tudo bagunçado dentro da sua cabeça, você pega um assunto complexo e aquilo parece uma caixa de desgraça, sabe? Você não entende nada porque é um bolo, assim, ó, é uma coisa, tá? Então, enfim, frases SVO, o que é? SVO é sujeito, verbo, objeto. Isso aqui não é aula de português, eu sei que existe sujeito composto, sujeito, blá, blá, blá. Olha, não tô aqui pra explicar isso e eu nem tenho conhecimento pra isso, tá? Se você tá aí se retorcendo que eu falei alguma besteira gramatical, não vem com essa, porque eu tô aqui pra ensinar holandês e tô só te dando as coisas mais de um jeito mais mastigados, tá? Sujeito é o quê? É a primeira parte ali da frase, né? Então, ik ben Gilberto, je bent geweldig. O que é? Je, sujeito, bent, verbo, geweldig, é o resto. Então, a gente viu, né, essa nossa fórmula gloriosa, que vai ser o 1, 2, 3. Decore isso aqui pelo amor de qualquer Deus que você acredite aí, se acreditar em algum. Verbo sempre, sempre, sempre na segunda posição da frase. Isso daqui é lei, não é nem regra. Isso aqui é um ultimato. Você precisa entender isso daqui, tá? Verbo sempre na segunda posição. Olha só esses exemplos aqui, ó. E aí a gente viu que, mas pode ser que blá, 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 blá. Não tem pode ser. O verbo sempre vai estar na segunda posição. Por exemplo, aqui, ó. Eu inverto a ordem da frase, eu boto amanhã no começo, no final, no meio, e o verbo tá lá, ó, firme e forte na segunda posição. Cuida para não sair traduzindo do português pro holandês, que você vai cair do cavalo, porque lembra de botar o verbo na segunda posição. Hoje nós temos aula. Vandaag hebben wij lees. Não é vandaag wij hebben lees. Tem um monte de gente que fala errado. O pessoal sai traduzindo e vai traduzindo. E quando lembrou traduzir o verbo, tá lá no final da frase. Tá errado, cuida. Isso funciona, essa estrutura funciona para coisas maiores também, né? Para textos, você também enxerga as coisas lá dentro em blocos. Por exemplo, aqui, ó, olha só. Parte 1, que é o que ou quando, nesse caso. E o verbo e o resto, ó. De novo, ó, questão de às vezes, né? Uma questão temporal. Verbo. Ó, de novo, quando, verbo, o que, a viagem, verbo, se está chovendo, verbo, entendeu? Esse vídeo valeu 40 minutos ou foi tempo demais? Fala aí, comenta aí pra mim. Me diz, foi demais? Que aí eu cuido pra pelo menos não passar disso nas próximas aulas. Tô brincando, se precisar a gente vai passar. E aí, se você estudou pra valer, né, esse 1, 2, 3, você chegou aqui nas perguntas e você tirou de letra. Por quê? Porque tem duas situações onde que você vai fazer pergunta, basicamente. Que é quando você usa essas palavras interrogativas, que é o wie, wat, waar, hoe, wanneer. Tem uma cacetada a mais aí, tá? Só que eu trouxe essas três para você entender o que eu tô falando, né? Que é o quem, o que ou qual e onde. Então, quando eu vou fazer perguntas usando essas palavras interrogativas, a minha pergunta vai seguir a lógica 1, 2, 3. Então, wie, ben, je. Wat, studier, je. Certo? 1, 2, 3. Só que eu tenho perguntas que eu inverto o verbo. Então, por exemplo, woon je in Rotterdam? Kom je uit Brasília? Entendeu? Eu preciso inverter o verbo, como acontece no inglês também, tá? Então, nesse caso, a estrutura vai ser 2, 1, 3, certo? Fácil, né? Aí a gente estudou, a gente pegou vários exemplos, tem aquela questão do cuida aqui, ó. Quando eu uso vi, vai ser a terceira pessoa do singular aqui na conjugação do verbo. Não lembra do que eu tô falando? Volta para esse vídeo, tá mais ou menos lá no meio, tá? Isso aqui eu sei que parece confuso, parece meio embaçado, meio estranho, cheio de regra, mas é questão de praticar que sai fácil, tá? A gente também viu uma regra extremamente importante, regra para todos, sem nenhuma exceção, até que enfim uma coisa sem exceção, né? Todos os verbos, quando você joga o verbo para frente do ye, ele perde o t. Isso acontece em 100%. Geralmente vai acontecer em perguntas, mas acontece também em outros casos, mas isso é coisa para frente, tá? Olha só. Je bent, blá blá blá. Ben, je, blá blá blá. Heb, je, blá blá blá. Lembra disso? Olha só aqui, ó. Acontece com mais verbos, por exemplo, wonen, studeren, spreken. Je spreekt português. Spreek, je, português. Studier, je, Nederlands. Tá vendo? Olha só, cadê o T aqui, ó? Woon, je,
here, certo? E aí a gente só passou mais exemplos lá de novo, enfatizando, cuida com a questão do vi, ou do vat, ou do sei lá o que aqui vai usar o verbo na terceira pessoa do singular. É questão de praticar. E é isso aí. Revisamos, matamos esse bloco de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas. E eu acho que, olha, isso aqui é um pacote que já mata, de verdade, metade desses cursos pagos aí que você paga milhares, tá? Não é centenas, é milhares de euros. Ou vamos falar em reais, aí é certeza. Você paga milhares de reais e aprende isso aqui tudo torto, tudo errado, ou nem aprende e no final só se desespera. E aqui, ó, tá tudo mastigado, a gente fez até uma revisão. Merece um like, né? Pelo menos um likezinho lá, aquele likezinho maroto. E vamos lá, vamos combinar. Não tá inscrito no canal ainda? Eu fico até meio assim de ficar comentando isso toda vez. Mas olha só um fato interessante. Eu lanço meus vídeos, aí o YouTube me dá um monte de estatística. E eu vejo que 30% mais ou menos das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Como é que pode isso? Me diz. Por que eu falo isso tanto? Porque se você está inscrito, se você comenta, se você curte, se você compartilha, ou sei lá o que você faz, se você mostra que você está vivo, o YouTube, ele entende que o meu conteúdo, ele tá fazendo sentido. Então ele joga para mais pessoas. E para mim, isso é muito bom. Se eu produzir isso tudo e uma única pessoa assistir, aí é dose, né? Aí é de chorar em alemão, em holandês. Vai lá, garante. Curte o vídeo. Se inscreve ali, né? Dá aquela força marota. E se quiser mandar um lá, tá frio aí, Gilberto? Tá de casaquinho hoje? Pois é, hoje tá um pouco frio, tive que botar um casaquinho aqui. Sem brincadeira, vamos corrigir agora os exercícios da aula anterior? Show! Vamos lá, sem se enrolar, tá? Isso aqui eu vou só passar aqui, que hoje eu tô meio sem tempo. Você tinha que fazer o quê? Traduzir as minhas perguntas e fazer a resposta, mas claro, né? Com base no texto. Então, fica fácil, né? Fácil porque basicamente aqui, ó. Você pega a pergunta, sem tradutor, não vai fazer essa sem vergonhice de abrir o Google Translate, o que é a Holanda. Daí vai pegar uma resposta e vai dizer assim, pô Gilberto, teu texto tá tudo errado. Não tá errado, ele tá no nível que a gente está. E a pergunta tem que sair desse texto para eu saber que você está estudando e se esforçando e que aprendeu, prestou atenção em alguma coisa do que eu falei aqui, né? Então vamos lá, o que é a Holanda? Como é que eu vou traduzir isso daqui? Ó, olha a pergunta aqui, ó, olha a frase aqui, ó. Nederland is een fietsdag. Então como é que a pergunta vai ser? Wat is Nederland? O que é Holanda? Wat is Nederland? Tá fácil, né? Não tá difícil. Então, como é que é a resposta disso? Nederland is een fietsland. Nederland is een fietsland. Olha só. O verbo na segunda posição, na pergunta, né, do wat. E, de novo, na segunda posição, na resposta. Próxima, letra B. Quem anda de bicicleta todos os dias? Olha só. Mensen fietsen elke dag. Então, como é que é aqui, ó? Mensen é quem, fietsen é o verbo. Então, quem anda de bicicleta todos os dias? Como é que é esta pergunta aqui? Wie fietst elke dag? Por quê? Quem é wie, certo? Por que é fietst? Isso aqui é pegadinha, né? Você teve que dar uma trabalhada porque não está aqui no texto. Fietst é a conjugação do verbo fietsen. Ik fiets, jij fietst. É meio difícil de falar. Fietst. É, isso aí. Então, ó, lembra, tem que usar a terceira pessoa do singular nas perguntas. Acertou essa? Só essa aqui já vale, olha, um medalhão de estropavo de ouro. Como é que é a resposta? A resposta é fácil, né? É só copiar o texto, né? Mensen fietsen elke dag. Olha só. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que muitas pessoas têm? Como é que é o que em holandês? É wat. Então, wat hebben veel mensen. Cuida, olha só, eu não posso falar wat veel mensen hebben. Tá errado, né? O verbo tem que estar na segunda posição. Lembra disso? A gente martelou por, se eu juntar tudo, martelou por uns 80 minutos, mais ou menos. Verbo na segunda posição, inclusive nas perguntas. Wat hebben veel mensen? Veel mensen hebben 1 of 2 fietsen. Próxima. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, talvez, mas porque ela sai um pouco dessa regra aqui, mas ela entra na segunda, que é as crianças vão de bicicleta para a escola. Pois é, não é o que, ou quando, ou quem, é as crianças. Então, como é que fica essa pergunta aqui? Vai ser fietsen de kinderen naar school. Por que essa pergunta desse jeito? Porque olha só, de kinderen fietsen naar school. Então, quando eu quero fazer a pergunta, eu só inverto o verbo, vai ser 2, 1, 3. Fietsen de kinderen naar school. Ja, kinderen fietsen naar school. Ou você poderia colocar ja, de kinderen fietsen naar school, certo? Os pais vão de bicicleta para o trabalho? E aí, olha só, você tem que pegar a frase aqui, trabalhar ela na questão da pergunta. Então, olha só aqui, ó. En
ouders fietsen naar het werk. Se eu quiser fazer disso daqui uma pergunta, como é que fica? Fietsen ouders naar het werk. Certo? Fietsen ouders naar het werk. E aí a resposta vai ser: ja, ouders fietsen naar het werk. Então, olha só. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Entendeu? E a última, o que é mais rápido na cidade? Olha aqui, ó, o que. Como é que é o que? É wat, certo? E aí o verbo, e aí o resto. Então, wat is sneller in the stad. E aí a resposta, como é que vai ser? Aqui dá para fazer talvez de um ou dois jeitos, mas vai ser in the stad is, olha o verbo na segunda posição, de fiets sneller dan de auto. Você poderia talvez aqui dizer assim, olha, de fiets is in the stad sneller dan de auto. Também está correto. Ambas estão 100% corretas. E aí, mereceu... Olha, essa aqui você merece um pacote inteiro de estropafos se você acertou. Comenta aí, bota aí nos comentários, diz assim, acertei. Bota aí, me lasquei. Ou põe aí, eu nem tentei porque eu sou malandro e eu tô aqui só assistindo pra te dar views. Tá tudo certo também, muito obrigado. Você não é malandro não, se você tá aqui comigo a essas alturas do campeonato, depois de sei lá quantos minutos de vídeo, você é parceiraço, parceiraça. Muito obrigado, a gente tá junto nessa coisa incrível que a gente tá fazendo aqui, ó. Isso aqui é pra fazer história, tá? Daqui a 20 anos, na Holanda, todo brasileiro que estiver aqui, toda pessoa que falar português e estiver aqui, vai dizer assim, olha, eu aprendi naquele canal sem vergonha daquele cara lá, aquele brasileiro falando de stroopwafel e de aula porreta e sei lá o que. Vamos fazer história aqui? Vamos, né? Tamo junto. Ai, hoje eu falei sem parar e eu vou ter um trabalho desgraçado para editar aqui esse vídeo. Mas é isso, muito obrigado, de coração. Parece que eu bebi um monte de café antes dessa aula, mas não, olha só. Tô só na aguinha hoje aqui, ó. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Sério, eu recebo cada comentário que é uma injeção de ânimo pra ir lá e sentar aqui e trazer mais material. Aliás, vocês não olham os comentários que vocês escrevem. Eu sempre respondo 100%. Todos os comentários eu respondo. E eu não boto só um ok e um joinha. Eu respondo. E eu acho que a maioria de vocês não recebe a notificação. Porque eu não vejo nenhuma reação. Não tô esperando reação, mas é uma pena. Porque você se comunicou comigo, eu me comuniquei de volta. E aí ficou lá perdido no limbo dos comentários do YouTube. Então, vai lá. Botou lá. Já comentou alguma vez? Volta lá que com certeza tem minha resposta lá. Já falei demais. Um abração e te vejo no próximo vídeo. Até mais.